Oi, gente, tudo bem? Vou terminar aqui. Coisa boa, obrigada aí pela presença de vocês. A gente está nessa proposta de fazer como se fosse um clube do livro e com isso a gente poder falar um pouquinho mais sobre esses conteúdos aí que eu acho que são indispensáveis para a nossa vida. E aí uma boa leitura, um bom acompanhamento, acho que pode ajudar demais, tá certo? Então, para quem não sabe, que está aí na primeira vez, a gente lançou uma curadoria de livros chamada Estante da Andréa. Então, a gente tem aí o site estantedaandrea.com e tem o Insta que é _estante_da_Andrea. E a ideia é você poder acompanhar aquilo que a gente recomenda como leitura. Então, pelo menos inicialmente leitura. Estante cabe muita coisa. Se eu olhar a minha estante aqui, tem um monte de coisa. Tem coisa que eu acho legal, que eu quero que fique visível, que fique acessível para eu não esquecer nunca na vida. Então, tem todo tipo de livro, tem revista, tem artigo, tem bíblia, tem dicionário, tem gramática, tem de tudo um pouco. Coisa que a gente precisa aí para viver. Então, a ideia é numa estante a gente poder colocar um tanto de coisa e ficar visível, né? Ficar acessível. Perto de pegar, perto de ver, de manusear, de dividir aí para alguém. Então, dividir com alguém, né? Compartilhar. E a ideia dessa proposta da estante é poder colocar aquilo que, pelo menos no meu caso, eu acho que tem que ler antes de morrer, entendeu? São coisas que eu acho que, cara, vai melhorar demais a nossa vida se a gente ler, se a gente implantar, se a gente se apropriar, se a gente for desafiado por aquilo ali. Então, não é uma livraria, porque eu não quero sair aí vendendo livros, eu quero vender livros que eu gosto. Então, estou me dando esse luxo de poder dividir com você aquilo que eu acho que você deveria ler, porque pelo menos me ajudou. E eu gosto demais de dividir isso com os outros. Então, se puder te ajudar, massa. E eu gosto de ler um tanto de coisa, não é só sobre um assunto. Então, eu acho que pode ajudar bastante. E por causa até da Missão Avalanche, que disponibiliza, né, um monte de treinamento nas mais diversas áreas. E aí, Fábio, quanto tempo, meu amigo! E aí, a ideia é a gente poder disponibilizar um leque, né, amplo de conteúdos, tá certo? Então, não é só sobre sexualidade. Agora acaba. Saudade de você, meu amigo Fábio. A ideia é a gente poder disponibilizar um monte de conteúdo, não só sobre sexualidade, eu acabo puxando muito para sexualidade, porque é aquilo como a Bíblia mesmo fala, né? A boca fala que o coração tá cheio. E também, meu brother, Fábio, meu amigo. E aí, a gente quer com isso poder disponibilizar um monte de coisa legal para você, tá bom? Então a proposta dessas lives a proposta exatamente a gente puxar um pouquinho a discussão sobre alguns livros em especial. A gente já fez alguma coisa semelhante, né, com outros materiais. E hoje, na verdade, eu estou com um desafio duplo, que eu queria divulgar 2. Então, esses 2 é o seguinte, algumas pessoas já sabem de tanto que eu falo. Esses 2 livros são livros assim que mexeram demais comigo. O primeiro deles, na verdade, os 2 foram leituras obrigatórias, eu vou mostrar para vocês. Um é esse aqui, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. O título é bastante ousado, né? Arrancar o mal pela raiz, como assim? Do Dr. Robert Jones. Tive aula com ele por uma semana. Sensacional. É um americano, doutor em aconselhamento. Acho que ele é, no mínimo, doutor em aconselhamento. Mas ele trabalha 30 anos com aconselhamento, especialmente na área de resolução de conflitos. E no módulo com ele sobre aconselhamento, ele recomendou, aliás, ele exigiu, né, algumas leituras obrigatórias, entre elas esse livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, e o outro esse aqui, Os Conflitos do Lar e as Escolhas do Pacificador, um guia prático para lidar com as crises na família, do Ken Sande e do Tom Raab. Eu vou falar aqui em português, eu não sei nem como que pronuncia exatamente o sobrenome deles em inglês, mas enfim. Os 2 são da Nutra, uma editora forte nessa área do aconselhamento. Então, esses 2 livros estão na estante, esses 2 livros eu recomendo.
E eu lembro que, assim, inicialmente eu tinha que ler porque era uma leitura obrigatória. Até que eu comecei a ler o livro dos caras. Então é o seguinte, esse aqui, eu chorei lendo porque eu falei assim, por que eu não li isso um dia depois da minha conversão? E esse aqui eu também chorei lendo. Eu falei assim, por que eu não li esse um dia antes de eu casar? Pelo menos. Teria me poupado tanto sofrimento. Enfim. Esses dois livros, gente, eles são muito, mas muito ricos. Eu já sabia que André, tinha um problema com ira. Até eu ler o danado do livro Ira Arrancando Mal pela Raiz. Aí eu tive todas as confirmações, as bases bíblicas, todos os confrontos, e realmente o que me ajudou bastante, né? E tem me ajudado. Me ajudou a desmistificar essa ideia de ira. Muita gente acha que o problema da ira, para começar, que a ira é assim, é um traço, é uma característica, como ela é explosiva, como ele é explosivo. Nossa, que temperamento forte, né? Que pessoa incisiva, ela é bastante determinada, sabe o que é? Pelo menos eu gosto assim, porque fala na cara. Bem, olha só, dependendo de como você vai lidar, você pode matar uma pessoa, talvez até com as suas palavras, ou até mesmo com as suas atitudes, sem ser só com as suas palavras. E às vezes, por exemplo, eu achava que quem tinha problema com ira era uma pessoa, por exemplo, explosiva. Que xinga e chama para confusão e quer encarar o outro e bota terror. Não precisa ser assim. A ira, ela não necessariamente ela se manifesta de forma assim, primeiro, barulhenta, de forma violenta do ponto de vista de você, nossa, saltou a veia, entendeu? Tá espumando e cai para dentro. Não precisa ser necessariamente assim. Então, eu, por exemplo, eu não faço essa linha. O meu problema com ira, ele é real, mas ele praticamente talvez você nem note. Por quê? Porque ele acontece aqui dentro do meu coração e a sensação que eu tenho é como se eu tivesse um cetro de justiça, onde eu já vou e já faço um julgamento. Então, muito rápido para julgar, para avaliar e para decretar. Tipo assim, tá errado, tá condenado. Entende? E aí você vai ver o seguinte, por que ela pode ser pecaminosa? Bom, a ira é um atributo, se você observar, Deus tem, a Bíblia, ela descreve Deus como tendo vários atributos, dentre eles a questão da ira. Só que o problema é o seguinte, então se Deus tem ira, eu também posso ter. Bom, porque a gente foi feita a imagem de Deus, a gente talvez tenha, por exemplo, a questão da ira. O problema é que nós viemos pós-queda. Resultado, o nosso coração já está totalmente contaminado, inclinado para o mal. Então você vai comparar a minha ira com a de Deus? Não rola, né? Porque com certeza a de Deus é santa, pura, perfeita. A minha, mas não é mesmo. Então eu posso ter, inclusive, até algum, por exemplo, avaliar uma situação e falar isso aí está errado. Mas isso não justifica a forma como eu lido, né, por exemplo, com essa injustiça. Obrigada pelos óculos, Éder. Né? Muito obrigada pelo elogio. Mas, voltando ali à questão da ira, a gente fica muito rápido em avaliar, em julgar, em condenar, em decretar um veredicto sobre uma situação. Aí, se você observar, é baseado no que eu julgo. Então, está baseado naquilo que eu considero ideal. Então, pode ser que a minha avaliação não seja, por exemplo, a mesma de Deus. Resultado, a minha concepção sobre aquilo que é certo e errado pode já estar completamente contaminada. E a forma como eu lido pode já não ser o jeito que Deus quer. Então, assim, eu quero realmente recomendar que você dê um pouquinho mais de atenção sobre a pesquisa, sobre essa questão da ira. E aí o que acontece? Uma vez sabendo que você tem essa questão, isso aí você acha que vai afetar os seus relacionamentos? Sim ou não? Obviamente que sim. Então, se os seus relacionamentos vão ser afetados, você já pode ter certeza que você vai ter problema na hora de você estar, por exemplo, com uma equipe de trabalho, ou na hora de você estar com um grupo de pessoas no seu ministério ou a sua família. Sendo assim, a tendência é que a ira venha, com certeza, afetar de forma negativa os nossos relacionamentos.
Aí a gente vai ficar, então, com a dificuldade de saber administrar conflito. Então, a gente já sabe que por causa da queda, os nossos relacionamentos vão ser afetados. Tanto é que a presença de conflito é uma confirmação disso. Você não observa, por exemplo, o conflito na Trindade. O pai brigou com o filho, que brigou com o Espírito Santo. Não, você não vê discórdia, falta de harmonia, de sincronia. Não existe. Sendo assim, você vê que isso é uma dinâmica típica nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência. Por quê? Porque a gente experimentou o pecado. Então, os nossos relacionamentos, eles são afetados por conflitos. A questão é, o que fazer com os conflitos? Sendo assim, a ira, por exemplo, pode ser um dos desafios que a gente vai ter que saber lidar. Então, como eu faço para lidar com isso? Aí a gente entra no outro livro, que é esse aqui que eu falei, sobre, né, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. É um dos livros, acho que mais brilhantes que eu já li com relação à pesquisa que foi feita por parte dos autores nas escrituras, para ver exatamente o que a palavra de Deus fala sobre como administrar conflito. Então, assim, eu fiquei de cara, realmente, com a praticidade. E aí, eu realmente recomendo, porque eu sempre ouvi falar sobre a ideia, por exemplo, de perdão. Mas eu já não tinha parado para pesquisar que a Bíblia tem um passo a passo, não só de como perdoar, mas também de como pedir perdão. Não só de como pedir perdão, mas também de como perdoar. Então, por exemplo, vou te dar uma situação. Eu já passei por situação onde pessoas, por exemplo, me feriram. E de repente as pessoas vieram se retratar comigo. Aí disseram assim, olha, eu não sei nem direito o que eu fiz, mas se eu fiz alguma coisa que te chateou, eu quero te pedir perdão. Aí você perdoa, mas você perdoa o que, afinal? Porque parece que o pedido de perdão foi meia boca, concorda? E se ele foi meia boca, como é que vai ser o perdão? Também vai ser meia boca. Então você vê que não há uma restauração por completo. E não existe por quê? Porque, na verdade, a gente não aplicou o princípio bíblico de como pedir perdão. Já teve situação, por exemplo, de pedir perdão assim, olha, você me desculpa, tá? Se eu errei com você. Se eu errei, então eu já não estou muito convicta. Mas você me desculpa, então, se eu exagerei, porque também, olha o jeito que você falou comigo. Então, na verdade, agora, além de eu estar dizendo que eu não sei direito, eu também estou querendo culpar você. Porque se eu não tivesse feito o que você fez, eu não teria explodido do jeito que eu explodi. Então, no final das contas, como é que você vai dizer que houve um pedido de perdão bíblico? Não teve. Então, se você observar, é meia boca daqui com meia boca dali. E os relacionamentos eles vão ficando superficiais. Então, aquilo que dava para ser um conflito, ser uma oportunidade para o relacionamento ser maior, ele não cumpre com o seu objetivo. Ele fica incompleto. Entende? E o relacionamento ele pode, então, ficar cada vez mais fraco, mais superficial, até que você avalie e fala assim, quer saber, eu acho que já não dá mais, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei assim, por que eu não li isso antes, né, de eu casar? Porque eu acho que não tem... Com certeza, Deus tem os meios dele. Mas se tem um tal de um mecanismo, né, que é utilizado para trazer santificação para a nossa vida, é o tal do casamento, né? Então eu vejo a galera desesperada para casar, mas tipo assim, não tem ideia do que tá pedindo. Porque acha que certo vai fazer 24 horas de sexo, né? Orgasmos múltiplos e só isso. Quando na verdade você descobre que você tá lidando o quê? Com pessoas que têm coração, coração de todo tipo, e aí o que acontece? A gente precisa saber lidar com a vida. E aí então você vai ter conflitos. Então numa dessas, como é que você lida? Então aí, tanto de gente que, por exemplo, acaba com um relacionamento porque não sabe lidar com esses conflitos. Como é que deve ser feito o pedido de perdão? Alguém que mandou uma pergunta. Pois é, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, pelo menos o que eu me recordo, quando eu penso no texto bíblico, a primeira coisa, não é baseado na reação da pessoa, mas é baseado naquilo que Deus considera. Então, eu acho que uma coisa que a gente já tem que combinar de cara, não é sobre mim,
não é sobre a pessoa, não é sobre o casamento, não é sobre a amizade, é sobre Deus. A gente precisa, é uma coisa assim que eu acho, uma hora eu tenho que fazer uma live aqui sobre um outro livro, eu já vou dar uma prévia, que é o livro do Jonas Madureira, A Inteligência Humilhada. Jonas trabalhou de forma brilhante ali, o capítulo 3 ou 4, se eu não estiver enganada, quando ele fala sobre ego-referência, tel-referência e alter-referência. E é muito legal aquela ideia de você colocar Deus como sendo o centro, e a partir dele você montar todo o seu sistema de crença. É muito legal, por quê? Porque é o bíblico, entende? Essa é a proposta, é tudo sobre Deus e a partir de Deus. Então é por isso que às vezes quando eu vou falar sobre o mapa da sexualidade, que é um termo que eu estou usando aí para clarear aquilo que eu tenho falado sobre sexualidade, eu uso um trocadilho que um professor, um conselheiro fez numa aula. Ele já faleceu, se eu não estiver enganada, ele era um canadense, e ele brincava com a palavra history em inglês, que ele falava que era a junção de dois termos, his e story. Então, que, na verdade, a história não é o resultado da minha interação com esse meio aqui, com esse momento, com esse espaço. A história é resultado da minha interação com o Criador. Então, qual tem sido a minha interação com o Criador? Aí eu faço um gancho com um comentário do professor Heber Campos Júnior, quando ele dando aula para nós sobre Introdução à Teologia Reformada, ele falou o seguinte, que só tem dois tipos de pessoas. As pessoas que são amigas, né? As pessoas que são, na verdade, que estão em paz com Deus, ou as pessoas que relacionam com Deus de forma bélica. Ou você se relaciona com Deus de forma pacífica, ou você se relaciona com Deus de forma bélica. Então, se você observar, toda a história não é em função de mim. A minha relação com os meus pais, a minha relação com a igreja, a minha relação com o governo, a minha relação com a minha vocação, a minha relação com a minha orientação sexual. Isso tudo faz parte, mas antes de mais nada, tudo isso foi inventado por Deus para a glória de Deus. Então, na verdade, o que a gente tem que ver? Qual tem sido a nossa relação com o Criador de todas as coisas e a partir dessa interação, como tem sido a minha relação com todas as outras coisas. Com a minha família, com a igreja, com a sexualidade, com a orientação, com tudo. Né? Com a vocação, com o dinheiro, com tudo. Então, a partir da minha relação com o Criador, a gente vê como tem sido a nossa relação com as coisas criadas. Então, a história é sobre Deus. E o livro do Jonas resgata essa ideia dessa tel-referência. Se não for a tel-referência, das duas, uma. Né? Aliás, das três, uma. Se não for a tel-referência, vai ser a ego-referência. Então, como eu avalio todas as coisas. Ou a alter-referência, como que o outro, como eu entendo que o outro avalia as coisas. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, na verdade, o quê? Qual é o jeito de Deus de funcionar? Qual é o jeito de Deus de pensar? Qual é o jeito de Deus de sentir? Qual é o jeito de Deus de agir? Qual é o jeito de Deus de se relacionar? A partir de como a Trindade funciona, agora nós vamos ver como a gente funciona. Então, se houver qualquer disparate, é pecado, porque não é Deus que está errado, é a gente. Sendo assim, isso tem que ser o quê? Retratado. E o perdão é para isso. Então, a primeira coisa que eu preciso é o quê? Mergulhar aqui dentro, mas à luz das Escrituras. Então, a palavra de Deus ela tem que servir de espelho. E ela tem que jogar luz na minha cara, na verdade é no meu coração, que é onde funciona, né, toda a central de decisão, toda a central de adoração, toda a central de comprometimento, de aliança. Baseado em como esse coração funciona, aí virão as minhas posturas, os meus posicionamentos. Então, você que me perguntou como deve ser feito o pedido de perdão. Primeira coisa, se confrontar diante da postura de Deus. Estou em falta. Então agora eu preciso o quê? Retratar isso. O pedido de perdão é para isso. Eu me humilho diante de Deus e peço perdão. Então quando eu peco com a ira, eu posso ter explodido com Miguel. E aí você vê, amo meu filho, mas eu posso explodir de repente com ele. E quando eu explodo, a primeira coisa que eu fiz foi pecar contra Deus, porque eu não o glorifiquei. Ele não me deu esse atributo para que agora eu use a meu favor, porque as coisas saíram do meu controle com meu filho. Então eu posso achar então que ele me deixou louca. Não, ele não me deixou louca. Na verdade, o meu coração está cheio de engano e eu tirei proveito disso para eu determinar e falar assim, saiu do controle, eu tenho direito. Não, eu não tenho direito. Então, na verdade, quem tem
O único que tem direito de avaliar qualquer coisa é Deus. Sendo assim, como ele avalia? Então, se você observar, eu estou explodindo por quê? É porque saiu do meu controle. É porque quem está reinando naquela hora era para ser eu e eu não gostei. Entende? Eu não gostei. Vem um menino aqui e faz uma coisa que eu não quero. Derrama a comida no chão que eu acabei de limpar. Então, assim, agora isso significa que eu posso explodir? Bem, significa que eu tenho condição de explodir. Eu tenho condição de avaliar, mas resta saber se eu estou administrando tudo isso conforme a Trindade funciona. E muitas vezes não é. É porque o quê? Eu fiquei magoado porque eu acabei de limpar o chão. Eu não acho justo que alguém venha e suje. Agora você imagina se Deus me tratasse do jeito que eu trato. Não dá, né? Graças a Deus, senão a gente teria sido fulminado. E na verdade, assim, a gente merecia. Aí Jesus vem e puxa toda essa fúria de Deus contra a nossa maldade, e ele é tardio em se irar, e eu não sou. Compreende? Então, assim, tô toda errada, certo? É pura misericórdia de Deus. Então, é um mecanismo, como está escrito ali, a metanoia, com certeza, é uma renovação de mente, porque é um coração que tem que ser feito novo. Então é muita coisa que está em jogo. Então como que você pede perdão? Primeira coisa, se confronta com Deus. Deixa ele confrontar o seu coração. E aí o que acontece? Quando confrontar, não vai arrumar... Quando, na verdade, for confrontado, não vai arrumar desculpa na hora de se retratar com alguém. É chegar e assumir a própria responsabilidade. Então, de repente, realmente, a criança me desobedeceu e não falou, não comeu, por exemplo, do jeito que eu falei que era para comer, porque era mais seguro. Não, põe o prato ali, filho. Não, puxa a cadeira assim, filho. De repente me desobedeceu. Errou. Agora isso dá margem para eu ter o direito de explodir? Não. Então eu pego agora uma habilidade que de repente o Criador tem e ele sabe usar, e eu, porque tenho a imagem dele, eu não sei usar ou nem quero saber porque eu tiro para benefício próprio. Sendo assim, eu vou usar isso para explodir? Não deveria. Então, na verdade, eu tenho que agora o quê? Pedir perdão pro meu filho porque eu explodi. E pedir perdão pelo quê? Porque eu errei com ele, ainda que ele tenha errado comigo. Então, o que a gente tem que lembrar? O que o outro faz conosco não dá margem para que eu me justifique em termos de pecado. Não é o outro que me faz pecar, eu peco por conveniência. Não é o outro que me obriga. Eu peco porque me convém. Porque naquele momento eu reino. E é esse o pecado que tentou Adão e Eva desde o começo, eles caíram. Então, essa possibilidade da gente reinar. Então, a ira, no meu caso, é um mecanismo de eu reinar. E aí eu vou ter que lidar com isso aí. Então, esse da ira, esse aqui, que estão perguntando, ira, arrancando o mal pela raiz. E assim, veja bem, arrancar o mal pela raiz, se você parar pensar, é até presunçoso. Eu não sei se necessariamente essa ideia de arrancar o mal pela raiz, mas arrancar essa ideia do controle. Quando surgir no seu coração a ideia de você controlar, aí isso aí tem que ser extirpado. E aí é pela graça, pela misericórdia de Deus, entende? E aí o que eu acho legal, esse é o livro que te ajuda a te ter sabedoria em como administrar os conflitos. Então, por exemplo, sem desculpa de como que você vai se retratar. Ah, mas se não fosse por isso. Ah, mas se você também não tivesse feito aquilo. Não. Eu reconhecer a minha falta. Eu pequei contra Deus, eu fui lá e vacilei com você. Por quê? Porque era conveniência para mim. Então eu quero te pedir perdão porque eu fui agressiva. Eu quero te pedir perdão porque eu fui controladora. Eu quero te pedir perdão porque eu fui insensível. Se você, se a pessoa pecou contra você, aí ela vai ter que se tratar com Deus. Mas aí, gente, tem mais uma coisa que é legal. O livro também aborda a ideia de como perdoar. Compreende? Por quê? Você imagina uma pessoa, por exemplo, que passou por uma violência sexual. Passou por uma violência doméstica. Vamos pegar lá o caso de Tamar. Como que Tamar perdoaria Aminon? Como que Tamar perdoaria o pai, que ficou irado e não fez nada? Como Tamar, por exemplo, perdoaria os funcionários lá, que de repente saíram, ficaram com medo e tal. Bom, no final das contas ela foi violentada. E quem foi jogada na rua foi ela. Como que você, se estivesse aconselhando Tamar, como que você trabalharia a ideia de perdão com Tamar? Aí você vai ver o seguinte, bom, então quem eu perdoo? Eu vou selecionar? Pois é, aí eu até separei um texto. Isso aqui que dá na cara da gente, né? Fala sério.
Mateus 18, por exemplo. Então Pedro se aproximou, Pedro nos representa, né? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Não é verdade? Fala sério. Não se apresenta, não se apresenta. Mas Senhor, vou perdoar o quê? Estupro? Espancamento? Linchamento? Abandono? Como assim? Não é justo. Aí você vê que a ira já tá ali. Entendeu? Já tá aí, ó, coladinho. Então, realmente é injusto? É injusto. Aí Jesus traz assim a luz para nós e é o que nos dá esperança. Jesus vai responder a pergunta de Pedro, que é uma boa pergunta. E Jesus responde assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nossa, aí a coisa complicou, né? Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Então, resultado, o que Jesus faz aqui? Olha a sacada de Jesus. Se você parar para pensar em todas as traições, todas as mentiras, todos os abandonos, todos os pecados que pecaram contra você, você vai ter uma lista, você vai encher o peito de orgulho e falar assim: está condenado. Não preciso perdoar, não devo perdoar, porque fulano errou. E a verdade é verdade. É verdade. Só que daí vem Jesus e fala assim: era uma vez um senhor que tinha um dinheirão para receber de um monte de gente. Pensa uns caras que deviam para ele. Ele tinha o direito de acabar com todo mundo. Esse senhor podia ter acabado? Podia. Teve um que se humilhou e falou assim: Senhor, eu te devo uma fortuna, mas me perdoa, me dá um tempo para eu pagar. Aquele senhor teve misericórdia do indivíduo e perdoou a dívida. Só que esse indivíduo perdoado saiu, e quando saiu lembrou, né, que tinha um cara que devia, tipo assim, R$3 para ele, e ele tinha sido perdoado de 3 milhões. Quando ele lembrou que ele tinha R$3 para receber, cresceu o olho e falou: chama o indivíduo. Escrachou com o cara, falou: ó, você está condenado, porque não é justo que você me deva esses R$3. Não deu outra. Os outros ficaram sabendo, contaram para o Senhor que tinha perdoado 3 milhões. O que o Senhor fez? Isso é Jesus contando a história. Falou: como assim? Para tudo, né? Te perdoei em 3 milhões e você vai cobrar do indivíduo que está te devendo R$3? Então, se você observar, o que Jesus está falando? Em nenhum momento Jesus está querendo dizer que não é realmente que não há o direito de você reconhecer que alguém te deve. Realmente pisaram na bola com você. Realmente pisaram na bola comigo. Só que Jesus fala o seguinte: lembra de onde você veio. Porque era uma vez você, e você também deve o Senhor. E o Senhor teve misericórdia da sua vida e te perdoou. Então, por causa disso, você perdoa. Porque se você observar, Jesus ele nos nivela e fala o seguinte: independente do que você tenha feito, do que tenham feito contra você, você também já fez. Então, baixa a bola e lembra. Agora, veja bem, a pessoa cometeu uma violência sexual contra alguém. A vítima deve perdoar? Deve. Porque o outro merece? Não. Porque ela não merece ter sido perdoada um dia por Deus e foi. Então, baseado no que Deus fez, é tudo em função de Deus, não é em função da coisa criada. Porque Deus um dia me perdoou e eu não merecia, agora eu adoto o mesmo padrão. Significa agora que essa pessoa que cometeu um crime contra mim, no caso uma violência sexual, ela não vai arcar com as consequências, ela tem uma dívida, ela deve pagar essa dívida. Agora, ela não necessariamente vai ser condenada por Deus por isso, desde que ela o quê? Reconheça que pecou e se retrate com Deus. Mas não significa, por exemplo, que eu não vou fazer uma denúncia. Aliás, a denúncia, se você observar, vai ser um mecanismo de cura. Para quem? Para a vítima. Porque recebeu uma ministração de que houve realmente um envolvimento de estruturas ao meu redor, reconhecendo que aquilo que aconteceu jamais poderia ter acontecido. E vai ser uma cura também para o indivíduo que cometeu a agressão. Por quê?
Porque foi condenado e agora vai ter a chance de se retratar com a sociedade e pagar a sua dívida. Se você observar, então, esse mecanismo de perdoar é libertador. Então, tem até gente que, né, que por causa da palavra em português, perdão, brinca, né, que perdão é uma perda grande. Realmente, é você perder o direito de condenar alguém e você entrega isso para Deus. Agora, Deus faz a justiça para a glória dele. Isso não significa que nós vamos ser irresponsáveis. Tanto é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que procura entender o máximo de como que a rede de proteção funciona. A vítima de violência doméstica, violência sexual, violência racial, violência de gênero, tem que haver realmente todo um engajamento da sociedade para que possa fazer o quê? Justiça. Agora, entendendo que o perdão vem de Deus. E por causa de Deus, a gente perdoa. E por causa do amor que Deus quer que a gente ame, a gente inclusive denuncia. Por quê? Porque alguém tem que parar a pessoa que agride. Alguém tem que parar. Então a justiça ela serve para isso, para parar. Existem pessoas que elas não param mais. Alguém tem que parar essa pessoa. Para ela ter uma chance, inclusive, de repensar a vida dela, se isso for ainda possível. Compreende? Então, eu acredito que, inclusive, esses meios todos de justiça servem para apontar para a glória de Deus, porque a justiça é um atributo da Trindade. Então, é uma forma de poder expressar nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, um dos atributos da Trindade, que é a justiça, que é a ética, sabe? Que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é a ira também. Compreende? Mas sempre voltado, se você observar, para a reconciliação. Não é para acabar com alguém. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Se ficou claro. Ficou claro, gente? Parece que tem alguma coisa aqui. Onde os livros que você citou estão disponíveis? Na estante da Andrea. Então você vai procurar lá no site. O nosso site é estantedaandrea.com. Estante da Andrea. É a curadoria que a gente lançou, disponibilizando esses e outros conteúdos. Tá certo? Nome dos autores, no site tem todas essas informações. Ah, legal. Isso aí, no site tem todas essas informações. Tem mais alguma coisa aqui? A live vai ficar disponível no YouTube, tá certo? Vai ficar, se Deus quiser. Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Sabe que eu detesto vídeo, né? Não sei se você sabe disso, vou contar pra geral. Eu não suporto essa ideia de vídeo. Quem me chama pra falar, por exemplo, em eventos... manda um vídeo. Dificilmente tem, entendeu? Só se, tipo assim... me ameaça de morte. Caso contrário, eu não faço não, porque eu acho uma chatice. Aliás, se precisar de mim pra isso, ninguém vai aparecer, entendeu? Porque assim, nossa, fazer vídeo, ninguém merece. Mas quando é essa parada que você tá aí, que eu sei que tem gente, entendeu? Aí me anima. Inclusive, a gente começou a produzir o nosso ensino à distância. Então, essa é uma boa notícia, né? Por isso que, inclusive, eu tô tentando reduzir ao máximo as viagens do ano que vem, para produzir conteúdo. Então, um dos projetos é lançar o ensino à distância. Eu quero lançar a escola de sexualidade, de aconselhamento, para você que está longe, que não consegue vir fazer as escolas. Claro que, se você fizer as escolas, não tem nem como comparar, né? Fala sério. Você vai ter oportunidade de ir para os lugares que a gente faz evangelismo, você vai ter oportunidade de poder conviver com as pessoas que estão fazendo escola, que eu acho que é o melhor, né, da escola, inclusive. Vai poder fazer intervenções de rua, e aí tá nas aulas, porque eu gosto da parada da interação dos alunos e a gente poder fazer os aconselhamentos ali. Mas, de qualquer forma, melhor que nada, né? A gente não tem só o Brasil, que é gigante, a gente tem ainda, né, outros países, e aí meu sonho é poder disponibilizar esse ensino à distância já com legenda para a gente poder chegar aí em outros países. Então, nós estamos trabalhando para isso, tá bom? Vai sair podcast? Pois é, gente, nós estamos planejando isso. Eu fiz alguns aí, fiz com o Bibo, uns 2, a gente tinha marcado aí um terceiro, mas a gente não conseguiu ainda fechar a data. Fiz um esses dias com o Marcos Botelho e o Simval, pessoal lá da Glocal, que deve estar sendo disponibilizado aí em breve, se Deus quiser. E eu achei muito legal, essa ideia de podcast é muito massa mesmo, tá? Eu não botava fé não, mas eu curti. Então nós estamos trabalhando nisso aí. Sobre o envio internacional, a gente está tentando, tá avaliando as possibilidades, tá? Porque realmente é um pouco burocrático. Meu sonho é poder levar e entregar em mãos, tá certo? Dependendo, olha que ia ser muito legal. Esse ano eu tive a oportunidade de viajar para um tanto de lugar e pude levar conteúdo aí para um tanto de gente. Estados Unidos, Canadá,
deu para levar para Portugal, para Espanha, né? O afastamento é curador em algumas situações. Eu acho assim, pelo que eu entendo das escrituras, tem momento que realmente o afastamento é fundamental. Se você observar, olha, quando Tamar saiu da casa de Aminon e ela tinha sido estuprada, ela encontrou o irmão Absalão. E, bom, Tamar não estava mais com uma roupa de princesa. Né? Tamar usava, por exemplo, ela entra, a Bíblia diz que ela entrou na casa de Aminon com uma túnica colorida, né? Que era a roupa das princesas, das filhas do rei, virgens. Então ela foi vestida de princesa. Ela sai dali rasgada, em luto, né? Porque ela passou por uma violência sexual. Então ela sai dali debaixo de vexame. Então o que acontece? Absalão fez uma pergunta para ela, o irmão dela fez uma pergunta. Ele mexeu com você? Pelo jeito ela deve ter feito, né, sinalizado que sim. E eu não sei, assim, há muito tempo aconselhando pessoas que passam por violência sexual, eu imagino que Tamar deve, naquele momento, talvez ter se enchido de esperança. Esperança de que ele vai fazer alguma coisa. E, na verdade, o que Absalão faz? Absalão faz uma coisa correta, que ele a acolhe e afasta a vítima do seu agressor. Isso é correto. Mas ela fica reclusa na casa de Absalão. Então a Bíblia fala que Tamar passou a viver na casa de Absalão desolada. Então o que acontece? Ela continua reclusa. O que houve de restauração? Então o procedimento ele foi correto do ponto de vista de manter as pessoas em segurança. Quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo inclusive o agressor. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que que Aminon estava emagrecendo por causa da fissura dele por Tamar. Então ele devia estar sendo bombardeado pelos pensamentos e cedendo à fantasia sexual de tal força, de tal forma, que começou a prejudicar, por exemplo, o apetite dele. Ele estava hiperfocado em consumir a menina, né, que ele deixou o alimento de lado. Então, visivelmente, o corpo dele começou a sofrer mudança. Então, Absalão, ele acerta, ele afasta, mas ele não completa a obra de restauração de nenhuma das partes. Ele começa a nutrir ódio e pensamentos de vingança, tanto é que ele mata Aminon. Então, praticamente, ele resolve o problema dele de ira. Então, ele explode e elimina o cara. Só que Tamar continua desolada na casa dele. E ainda Absalão foge do rei, que é o pai dele, que é Davi. Foge e aí você vê um problema todo de relacionamento entre eles. E Tamar fica para trás, pelo jeito. Porque eu não sei o que aconteceu. A Bíblia, eu acho que me parece que ela não é clara. Então, o que acontece? Não resolve o problema. Você explode, você usa a ira para fazer vingança, para você decretar, né, o seu veredicto sobre aquela situação, mas você não restaura. Então, com certeza, o afastamento ele pode ser, sim, uma necessidade emergencial. Compreende? Dependendo do caso, isso aí pode ser restaurado. Dependendo do caso, não. Por quê? Porque tem pessoas que, inclusive, nem querem restauração. Então, para conflito, gente, é uma oportunidade para os relacionamentos ficarem até num patamar melhor. Mas é especialmente para quem tem a mesma prioridade. Então, marido e mulher, por exemplo, tem a mesma prioridade, que é agradar ao Senhor Jesus Cristo. O que eles vão fazer? Não vão pensar o que eles devem, o que eles querem, não. Eles vão pensar o que Cristo quer. Baseado nisso, cada um vai cedendo até que finalmente chega o quê? Num ponto em comum. Realmente há uma reconciliação. Agora, imagina vítima e agressor, né? Se os dois não querem a mesma coisa, como que vai ter restauração? Dificilmente. Então, resultado, vai ter que ter um afastamento e talvez nunca mais o relacionamento seja o mesmo, né? Então, é por isso que, realmente, pecado não se brinca, tá? O pecado é tão grave que Jesus morreu, gente. Como você pode imaginar que Deus escolhe morrer por causa de uma praga chamada pecado? É porque pecado não dá para negociar, não. Não dá para brincar. Pecado é cruz. É morte, entendeu? Deus levar a ira.
do próprio Deus sobre si próprio. Então o negócio é muito sério. Um pecado não dá pra brincar, não. Então um pecado nós temos que tratar realmente sério. Então eu fico de cara quando, por exemplo, você vai pra igreja, eu digo assim, você vai pra uma reunião, uma celebração, um culto, e você ouve uma mensagem açucarada, um evangelho diluído, onde não se fala mais de pecado, porque senão vai ofender. Mas tem que ofender o pecador. O pecado tem que ofender o pecador, porque o pecado das duas uma, ou ofende. Se você não ofender o pecador, você está ofendendo a Deus. Então eu prefiro ofender o pecador para que ele fique muito magoado, mas muito ferido, a ponto de clamar pela misericórdia de Deus. Entende? E Deus ser glorificado. Então, assim, esse evangelho aguado, açucarado, que parece um xarope, entendeu? Daquele que você põe em cima de panqueca, isso aí não é da Bíblia, não. Então o pecado realmente tem que ser denunciado, tem que ser tratado. Aí, para e pensa, a gente já nasce com essa praga do pecado no coração. Nós vamos sair pelo mundo a nos relacionar. Claro, por que nós vamos nos relacionar? Porque nós viemos da imagem de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. É um, mas é comunidade. É um, mas é Pai, Filho e Espírito. Então nós vamos sair com essa parada aí da gente querer se relacionar. Só com uma chaga aberta, né? Uma praga dentro de nós, chamada pecado. Não vai dar outra. Nós vamos fazer besteira. E vão fazer besteira junto com a gente. Então, resultado, nós vamos ter que aprender. 1, arrumar paz com Deus, só via Cristo. E 2, aprender a relacionar como a Trindade se relaciona. E aí não é ser baseado no amor pela minha pessoa, mas é ser baseado primeiro no amor por Deus e entender que do mesmo jeito que eu quero me dar bem, é para eu querer o mesmo tanto pro outro. Aí, brother, a história muda. Aí nós vamos ter que avaliar as paradinhas aí, tá certo? Tem mais aí, eu não quero ficar aborrecendo vocês aí de ficar falando muita coisa, não. A vítima deve ir ao abusador informar que o perdoa? Ai, com calma, né? A vítima deve ir ao abusador informar que o perdoa? Olha só. Eu já vi gente que conseguiu fazer isso aqui, foi brilhante. Mas não foi todo o caso, não. Eu já vi gente, por exemplo, filha que foi abusada pelo pai, ela conseguiu recompor, tocar a vidinha dela, o pai mais pra frente envelhece, adoece, e ela foi cuidar do pai, doente, ela já tinha perdoado, e ela liberou o pai dessas ofensas todas e perdoou o pai. E o pai virou para ela e falou assim: se você quiser, a gente faz tudo de novo. Então veja bem, esse indivíduo entendeu? Esse indivíduo compreendeu a gravidade? Me parece que não. Ele não entendeu a gravidade que ele cometeu. Então, essa filha teve que perdoar de novo, né? E teve que... Bom, ela enterrou o pai acabou falecendo. Eu não sei se retratou com Deus, eu não sei te dizer. Só Deus e ele para saberem. Mas, de qualquer forma, eu acho que há casos e casos. O que se deve fazer, por exemplo, a vítima, ela deve... Eu acho que a primeira coisa, ela deve se consertar com Deus, inclusive a vítima. Por quê? Porque quando eu sou ferida, eu sou tentada a pegar essa ferida e sair pelo mundo e reinar e fazer justiça. Eu sou tentada a avaliar tudo e todos baseado nisso. Compreende? Então, veja bem, eu devo agora consertar o meu coração com Deus, porque eu tô no ódio, eu tô ferida, eu tô na autocomiseração. Então agora eu falo assim: Deus, eu fui abusada. Então, e baseado nessa violência, por causa dessa violência, eu tô tentada a odiar todos os homens, ou todas as mulheres, ou todas as pessoas do mundo. Eu tô desafiada, eu tô sendo tentada a desistir de viver. Eu tô tentada a odiar o Senhor, a questionar a sua bondade. Entende? Então eu tenho que vomitar isso para Deus e falar: me ajuda agora. E clamar pela misericórdia dele para ver uma intervenção de Deus. Compreende? Nesse meu coração que está tentado, porque eu fui muito ferida. Então agora, pensando agora, decidindo como Deus quer que eu decida,
eu perdoo. Agora entenda, perdoar um agressor não significa que eu não vá denunciá-lo, porque ele cometeu um crime, compreende? Isso aí tem que ser feito conforme até as nossas leis, sabe, apresentam. Então, numa situação dessa, você perdoa, mas você aciona uma rede de proteção para que simplesmente você tenha, inclusive, números, para que você jogue luz na situação, para que você trate a situação como um todo. Você imagina uma pessoa que sofreu violência sexual, uma menina, por exemplo, ela foi mutilada, ela perdoou, e agora, ela volta para casa? Não, ela vai precisar de um atendimento médico, ela vai ter que ser examinada, entende? Ela vai ter que ser cuidada, ela vai ter que ser protegida. De repente vão achar que ela foi a culpada disso. Mas ela é uma criança, ela é uma adolescente, era um adulto, não tinha como. Entende? Não tinha como, era obrigação do adulto não tocar nessa menina. Então se fez isso, isso tem que ser retratado. Então quando você aciona, você liga pro Disque 100, violência doméstica, o 180, você aciona os equipamentos públicos aqui nesse país, você alimenta bancos de dados. Com isso você começa a gerar o quê? Demanda para política pública. Você faz os equipamentos funcionarem, você conhece, entende? Então nós estamos falando de uma coisa macro. Aí você vai ter números. Com esses números você consegue ter, inclusive, pauta para um sermão. Você está vendo como a sociedade funciona, sabe? E a Bíblia fala para a gente chorar com quem chora. Como que eu vou fazer de conta que não tem choro? Então, para que isso aconteça, eu tenho que o quê? Eu tenho que saber. Então, assim, que haja luz. Agora, eu não vou denunciar porque eu estou no ódio, eu quero que o outro seja morto. Não, eu quero que haja realmente a restauração. Então, é por causa do pecado que as pessoas fazem muita besteira. Mas muita besteira. Que eu faço besteira, que o outro faz besteira, que você faz besteira. Agora, Deus pode e tem misericórdia de nós e pode nos ajudar a viver de outra forma. Então tem que ter muita cautela. O que eu recomendo para você que fez essa pergunta, se a vítima deve? Eu acho que, olha, ter sabedoria nessa hora é muito importante. Então, minha recomendação, procure gente sábia. E gente sábia é gente que domina as escrituras. Que domina as escrituras, porque dominando as escrituras, inclusive, vai entender de Constituição nesse país. Inclusive, vai entender dos mecanismos de proteção. Então, procure isso, tá certo? Para que realmente você não passe por isso sozinho ou sozinha, tá certo? Mas não desista, tá entendendo? Lembre que você tem a imagem de Deus e que Deus tem planos de paz para a sua vida. Não desiste, não. Abusador nenhum, abusadora nenhuma, agressores, sabe, de qualquer espécie, nenhum deles é capaz de mudar quem você é para Deus. Não é gente, coisa criada que muda o seu valor, não é coisa criada que determina a sua identidade, que determina o sentido da sua vida. Isso é Deus. Deus. A sua identidade não vem do abuso que você sofreu, não vem do abuso que você praticou, inclusive. A sua identidade vem do que sai da boca de Deus sobre você. Tá bom? Era para falar de livro, não sei que eu já tô falando de tanta coisa. Mas tudo bem. Informações sobre as escolas estão no site do Avalanche, avalanchemissões.org. Só de sexualidade nós vamos ter umas 4 ano que vem, 2 de sexualidade, de 20 dias, 2 de aconselhamento para quem fez escola de sexualidade, uma de sexualidade para pais e líderes de uma semana, finalzinho de junho, e uma de aconselhamento e sexualidade para quem fez alguma de sexualidade nossa, também de uma semana, no comecinho de julho. Falou? Então os livros foram divulgados, Ira e Conflitos no Lar e As Escolhas do Pacificador. Tá bom? Eles estão disponíveis onde? Estantedandrea.com, tá? Gente, vocês curtiram? Eu empolgo aqui, que vocês ficam comentando e perguntando, aí empolgo, acho legal. Alguma pergunta rápida aqui, mais nada? Então valeu? Vocês encaram outra aí mais pra frente? Maravilha. Muito bom. Legal, gente. Deus abençoe, tá? Miguel, ó, alguém tava perguntando, Miguel apareceu, Miguel tá ocupadíssimo vendo um filme, tá? Tudo uma questão de prioridades na vida. O irmão tá lá lendo Crônicas de Nárnia, no momento não. Miguel gosta de ler antes de deitar. É mole? Não, luxo? Amo. Claro que daí nós vamos disponibilizar também, se Deus quiser, em breve, material para criança ali na estante da Andrea, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe, tá? Foi um prazer tá trocando ideia com vocês. Abração.